Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. A Casa Abandonada de Galveston. O terror que nunca vai embora. Em uma pequena cidade costeira no estado do Texas, chamada Galveston, havia uma casa abandonada que todos evitavam. Ela ficava isolada, no final de uma rua estreita, com paredes cobertas de musgo e janelas quebradas. Mas não era apenas sua aparência decadente que a tornava famosa. Havia algo de mais sombrio e arrepiante sobre essa casa. Aqueles que passavam por ali à noite frequentemente ouviam sons inexplicáveis, sussurros, arranhões nas paredes e até o som de passos pesados que ecoavam no vazio. Na década de 1980, a história da casa ganhou notoriedade depois que uma família se mudou para lá, desafiando as lendas locais. A família Porter, com o pai, Mark, a mãe, Linda, e dois filhos pequenos, Jason e Emma, estavam em busca de uma vida mais tranquila. Eles achavam que poderiam restaurar a casa e transformá-la em um lar acolhedor, ignorando os avisos dos moradores mais antigos. A princípio, tudo parecia normal, mas logo, as coisas começaram a tomar um rumo sinistro. Os primeiros sinais. Na primeira noite, Jason, o filho mais velho, acordou com a sensação de que alguém o observava. Ele sentiu o olhar frio de alguém no escuro. A princípio, pensou que fosse apenas o medo do desconhecido, mas logo a sensação se intensificou. Ele ouviu um murmúrio baixo vindo de dentro da casa, como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Ele se levantou, curioso e assustado, mas não encontrou ninguém. Nos dias seguintes, a família percebeu que coisas estranhas aconteciam ao redor da casa. Objetos se moviam sem explicação. Um copo que caía da mesa, a cadeira que se arrastava sozinha pelo chão da cozinha. Linda, a mãe, acreditava que era apenas a casa velha se acomodando, mas Mark, o pai, ficou cada vez mais inquieto. Uma noite, enquanto a família jantava, a televisão começou a mudar de canal sozinha. Mark tentou ajustar, mas nada funcionava. O aparelho desligava e ligava, sem motivo aparente, e quando finalmente funcionou novamente, estava transmitindo imagens de uma época em que a casa ainda estava em uso. O quarto trancado. Após a estranha transmissão da televisão, Mark decidiu investigar mais a fundo a história da casa. Ele perguntou aos vizinhos, mas muitos evitavam falar sobre o lugar. A história que ele conseguiu reunir foi perturbadora. A casa havia pertencido a uma família que, décadas antes, fora misteriosamente desaparecida. Alguns diziam que o pai, um homem chamado Victor, havia enlouquecido e levado a família à morte de formas horríveis, mas ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Tudo o que restou foi a casa abandonada. Em uma tarde, Mark decidiu vasculhar o sótão, onde acreditava que poderia encontrar mais pistas sobre a história da casa. Ao subir as escadas rangentes, ele percebeu algo peculiar. Uma porta estava trancada e não parecia se encaixar com o resto da casa. Sem pensar muito, ele tentou abrir, mas a porta não cedeu. Quando ele finalmente conseguiu destrancar, o que encontrou lá dentro foi algo que desafiava a lógica. O quarto estava completamente vazio, exceto por uma única cadeira de madeira no centro, e as paredes estavam cobertas de algo que parecia ser manchas de tinta vermelha. Ao se aproximar, Mark percebeu que aquilo não era tinta. Eram marcas de algo que se assemelhavam a sangue. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas antes que pudesse sair, ouviu um sussurro baixo e distinto vindo da cadeira. Saia, antes que seja tarde. A morte de Linda e a desaparição de Emma. Na noite seguinte, a casa parecia mais sombria do que nunca. Linda, preocupada com o comportamento estranho de Mark, tentou acalmá-lo, mas ele estava obcecado com o quarto trancado e com a ideia de que a casa estava amaldiçoada. Ele se afastou de todos, mergulhado em uma busca incessante por respostas, e começou a procurar mais registros sobre a família que morava lá antes. Enquanto isso, Linda e as crianças começaram a sentir uma presença ainda mais forte dentro da casa. Emma,
a filha mais nova, começou a ter pesadelos constantes. Ela dizia que via uma figura sombria de olhos vermelhos que a observava enquanto ela dormia. Mas o mais perturbador foi quando, certa noite, Linda acordou e encontrou sua filha no corredor, murmurando para a parede, como se estivesse conversando com alguém invisível. Linda tentou acordá-la, mas Emma estava em transe, dizendo apenas uma palavra repetidamente: pai. Quando Linda tentou tocar sua filha, ela se afastou e, com os olhos arregalados, sussurrou: ele está aqui. Ele nunca vai embora. Nessa mesma noite, Linda desapareceu. O desaparecimento foi rápido e inexplicável. Mark procurou por toda a casa, gritando seu nome, mas não encontrou nenhum sinal dela. O único vestígio de seu sumiço foram as marcas de arranhões nas paredes do corredor e a cadeira de madeira do sótão, que havia sido movida para o centro da sala de estar. A descoberta do passado sombrio. Desesperado e incapaz de encontrar qualquer explicação, Mark recorreu a um especialista em fenômenos paranormais, um homem chamado Gregory Hanson, que já havia investigado várias casas assombradas ao longo de sua carreira. Gregory chegou à casa com uma câmera e outros equipamentos para investigar. Ao entrar no sótão, onde Mark havia encontrado o quarto trancado, ele imediatamente sentiu uma energia pesada no ar. Este lugar está imerso em dor e sofrimento, disse Gregory, enquanto examinava o local. Algo terrível aconteceu aqui, e a energia residual é tão forte que está presa nas paredes. Gregory usou um dispositivo para captar sons. Logo, uma gravação estranha começou a aparecer. Vão embora, antes que tudo se repita. Era uma voz distorcida, como se alguém estivesse tentando se comunicar com eles a partir de outro tempo. A investigação levou Gregory a descobrir algo horrível. A família Victor, que havia morado ali, foi vítima de um experimento macabro. O patriarca, Victor, um cientista obcecado pela imortalidade, havia realizado experiências ilegais com sua própria família, tentando transferir suas almas para corpos diferentes e criar seres imortais. Quando seus experimentos deram errado, a família foi consumida pela loucura e pela morte. O espírito de Victor, agora desencarnado, ainda vagava pela casa, buscando continuar seus experimentos a qualquer custo. O final sangrento. Na manhã seguinte, Gregory desapareceu, assim como Linda e Emma antes dele. Mark, agora completamente tomado pela paranoia, começou a ouvir risos distantes e ver sombras movendo-se pelos cantos da casa. Ele sabia que não poderia mais fugir. A casa, com sua história macabra, o havia consumido. No último dia em que Mark foi visto, um vizinho que passava pela rua notou a porta da casa aberta e decidiu investigar. Quando entrou, a cena que encontrou foi de horror absoluto. Mark estava sentado na cadeira de madeira do sótão, os olhos arregalados e o rosto distorcido por um medo indescritível. Ele não estava mais vivo. O único resquício de sua presença era uma gravação em um antigo gravador, onde sua voz, fraca e distorcida, sussurrava: não fique, a casa está viva. O mistério da fazenda de El River, o que aconteceu à família Blackwell. A pequena cidade de El River, localizada no interior de Idaho, era tranquila e quase esquecida por aqueles que viviam fora dela. Cercada por florestas densas e montanhas isoladas, a cidade parecia ser o lugar perfeito para uma vida pacata e afastada da civilização. No entanto, havia algo estranho na fazenda Blackwell, uma propriedade isolada nos arredores da cidade. A fazenda, que por décadas foi o orgulho da família Blackwell, estava envolta em mistério desde o desaparecimento de todos os seus membros em uma noite de 1987. A chegada da família Blackwell. A história da família Blackwell começava de forma comum, como qualquer outra. David Blackwell, um homem robusto e trabalhador, junto com sua esposa, Mary, e seus 3 filhos, Thomas, Leah e Emily, se mudaram para a fazenda El River em 1975. A propriedade era grande, com extensos campos de cultivo e uma casa de campo que precisava de reparos.
O que os Blackwell não sabiam era que a terra que haviam adquirido tinha uma história muito mais sombria do que imaginavam. No início, a família adorava a vida simples no campo. Eles plantavam, colhiam e mantinham animais em grande quantidade. Mas logo começaram a perceber que algo não estava certo. O terreno parecia mais difícil de cultivar do que qualquer outra propriedade que eles já tivessem visto, e por mais que trabalhassem arduamente, nada florescia como deveria. Os animais, inicialmente saudáveis, começaram a morrer inexplicavelmente. Os Blackwell tentaram fazer de tudo para salvar a propriedade, mas as dificuldades aumentaram. Sinais de algo sobrenatural. O comportamento estranho começou a se intensificar à medida que os meses passavam. À noite, David e Mary ouviam passos pesados em torno da casa, mas, quando saíam para investigar, não encontravam ninguém. O ar na fazenda se tornava mais denso, como se uma presença invisível estivesse os vigiando. Os filhos de David, especialmente Leah e Emily, começaram a ter pesadelos e a acordar durante a noite gritando de medo. Eles afirmavam que viram sombras e vultos se movendo pelas paredes da casa. Thomas, o filho mais velho, começou a investigar por conta própria. Ele procurou na biblioteca local por informações sobre a história da fazenda, mas tudo o que encontrou foram registros vagos e antigos, que mencionavam mortes e desastres inexplicáveis ocorridos na região durante os últimos 150 anos. Ele também descobriu que a terra onde a fazenda estava construída era anteriormente ocupada por um grupo de colonos que desapareceram sem deixar rastros na década de 1800. O mais inquietante de tudo foi que Thomas encontrou uma foto antiga de um homem com uma expressão horrível. O nome escrito na foto era Silas Green, um homem que havia sido condenado por bruxaria na década de 1860. A lenda dizia que Silas, após ser enforcado, lançou uma maldição sobre a terra onde ele fora executado, prometendo que aqueles que ousassem viver lá seriam consumidos pela escuridão. O desaparecimento da família Blackwell. Uma noite, quando a lua estava cheia, algo mudou. David e Mary ouviram um barulho de algo arrastando-se pela casa e correram para o quarto dos filhos. Eles entraram, mas as camas estavam vazias. As portas da casa estavam trancadas e todas as janelas estavam fechadas, mas as crianças haviam desaparecido. Desesperados, David e Mary vasculharam a propriedade durante toda a noite, gritando pelos filhos. Mas não encontraram nenhum sinal deles, como se simplesmente tivessem evaporado no ar. Na manhã seguinte, a polícia local foi chamada, mas não havia vestígios de qualquer luta ou de algo anormal. As únicas evidências eram pegadas de barro que se estendiam até o fundo da floresta, onde ninguém ousava ir. Os rastros levavam a um antigo poço de pedras que parecia ter sido abandonado há séculos. Quando a polícia investigou o poço, nada foi encontrado, exceto um pedaço de tecido rasgado e uma estranha marca de queimadura nas pedras. O encontro com o fantasma de Silas Green. O mistério da família Blackwell atraiu a atenção de muitos, mas ninguém nunca encontrou uma explicação para o desaparecimento. Até que, em 1992, uma expedição de investigadores paranormais foi organizada para explorar a fazenda. O líder da expedição, Robert Grayson, um especialista em fenômenos sobrenaturais, passou dias na propriedade com sua equipe, tentando descobrir o que havia acontecido. Durante a investigação, eles montaram câmeras de segurança e dispositivos para captar qualquer atividade paranormal. Na segunda noite da expedição, Robert e sua equipe ouviram uma risada baixa e sibilante vinda de dentro da casa. Quando entraram, encontraram um dos membros da equipe, Mark, em transe, sentado na cadeira da cozinha, com os olhos revirados e a boca murmurando palavras incompreensíveis. Ele foi levado de volta ao carro, mas antes de sair, Robert percebeu algo aterrador. Nas paredes da casa estavam gravadas palavras que diziam: Silas voltou. A equipe seguiu até o poço, onde uma atmosfera de opressão era quase insuportável. No fundo do poço, as câmeras captaram uma figura espectral. O homem da foto que Thomas tinha encontrado, Silas Green. Ele estava parado ali,
com um semblante de raiva e dor. Sua presença fez-o a ficar mais frio e denso, e antes que Robert pudesse ordenar uma retirada, o espectro de Silas desapareceu, deixando para trás um rastro de fogo nas pedras. O destino final da fazenda. Após o encontro com o espírito de Silas, Robert decidiu que a fazenda de El River deveria ser evitada a todo custo. Ele emitiu um aviso, alertando para os perigos de se aproximar do local. No entanto, em 2000, uma nova família comprou a fazenda Blackwell, desconsiderando as histórias e avisos. Eles desapareceram na mesma noite, e assim a fazenda de El River foi abandonada novamente. Até hoje, a propriedade permanece intocada. Ninguém ousa morar ali, e os moradores de El River evitam até mesmo olhar na direção da velha fazenda. Alguns dizem que, à noite, é possível ouvir o som de crianças rindo e correndo pela propriedade, e se alguém se aproximar demais do poço, poderá sentir a presença de algo sombrio, observando em silêncio. O Hospital Abandonado de White Pine, o Enigma das Almas Perdidas. Em um canto esquecido da cidade de White Pine, em Nevada, uma enorme construção de tijolos vermelhos se erguia de maneira imponente. Era o Hospital Estadual de White Pine, inaugurado na década de 1920 como um centro médico para tratar doenças mentais e físicas. No entanto, por mais de meio século, o hospital tornou-se sinônimo de horror, crueldade e, eventualmente, mistério, após sua desativação em 1985. O que começou como um local dedicado ao cuidado de pessoas em sofrimento transformou-se em um pesadelo para muitos dos pacientes que ali foram internados. Durante as décadas de funcionamento, médicos e enfermeiros adotaram métodos brutais de tratamento, como lobotomias, terapias de choque e até experimentos com drogas perigosas, muitas vezes sem o consentimento dos pacientes. Com o fechamento do hospital, as histórias de abusos e experimentos horríveis começaram a surgir. Pessoas que haviam trabalhado ali falaram sobre os gritos que ecoavam pelos corredores durante a noite, sobre as figuras sombrias que se moviam pelos quartos desocupados e sobre os pacientes cujos corpos nunca foram encontrados após o falecimento. Quando o hospital foi finalmente abandonado, a cidade tentou apagar o que aconteceu ali, mas não havia como silenciar os ecos de tantas almas perdidas. A história de Sarah, a primeira visita. A história do hospital abandonado de White Pine começou a ganhar notoriedade quando Sarah, uma jovem estudante de jornalismo, decidiu investigar o local. Em 1999, ela estava em busca de uma boa história para o seu projeto de formatura e soubera das inúmeras lendas que cercavam o hospital. Ela não acreditava em fantasmas ou atividades paranormais, mas o mistério por trás das histórias a intrigava. Sarah entrou em contato com antigos residentes da cidade e obteve relatos de antigos médicos e enfermeiros que trabalharam no hospital. Muitos se recusaram a falar sobre os horrores que testemunharam, mas outros, como o ex-médico Dr. Jonas Fielder, não hesitaram em compartilhar suas memórias sombrias. Fielder revelou que a administração do hospital, antes do fechamento, havia decidido realizar uma série de experimentos psicológicos em pacientes considerados irrecuperáveis. A ideia era forçar os limites da mente humana, uma forma de experimentação científica para determinar como a psicologia poderia ser usada para curar doenças mentais. Sarah, munida de uma gravadora e uma câmera, decidiu explorar o hospital abandonado por conta própria, buscando evidências de que o lugar realmente fosse assombrado. Quando chegou à entrada principal, ela percebeu imediatamente a sensação de opressão que tomava conta do ambiente. O vento cortante e o som abafado de seus próprios passos ecoavam pelos corredores desmoronados. Ao entrar em uma das antigas salas de terapia, ela encontrou o que parecia ser um laboratório de tratamentos médicos. O que mais chamou sua atenção foi uma cadeira de ferro, equipada com fiações e eletrodos, uma clara evidência dos horríveis métodos usados pelos médicos. Ela registrou tudo, determinada a revelar a verdadeira história do hospital. No entanto, ao fazer uma última filmagem antes de sair, ela captou algo que ninguém poderia explicar: um reflexo distorcido no vidro da janela. Quando Sarah olhou para trás,
Não havia nada, mas o reflexo estava lá, claro como o dia. Uma figura vestida com o uniforme antigo de hospital, com o rosto desfigurado, quase invisível. Ela congelou, e por um momento o tempo parecia parar. A figura sorriu para ela, um sorriso vazio e amaldiçoado, e, antes que ela pudesse reagir, desapareceu na escuridão. Os experimentos. O passado assombrado de White Pine. O que Sarah não sabia era que o hospital, durante seus anos de operação, havia sido palco de experimentos aterradores, muitos dos quais jamais seriam documentados. A prática de lobotomia, por exemplo, foi amplamente utilizada em pacientes com distúrbios mentais severos. Os médicos realizavam os procedimentos sem o consentimento dos pacientes, cortando partes do cérebro que eles acreditavam ser responsáveis pelos comportamentos indesejados. Além disso, havia os experimentos com drogas alucinógenas, que envolviam a administração de substâncias psicotrópicas extremamente fortes, com o objetivo de observar os efeitos sobre a psique humana. Os pacientes eram forçados a tomar doses elevadas de LSD, mescalina e outras substâncias psicodélicas, sem qualquer supervisão ética. Muitos não sobreviveram a essas experiências, enquanto outros ficaram completamente irreconhecíveis após o tratamento. Sarah, agora mais assustada do que nunca, continuou sua investigação. Ela visitou os registros de pacientes falecidos e descobriu algo que a deixou em estado de choque. Muitos pacientes não foram registrados como mortos. Seus corpos, supostamente incinerados ou enterrados, nunca foram encontrados. Além disso, a maioria dos registros médicos estavam incompletos ou apagados, deixando um vazio de informações. Os médicos e enfermeiros que haviam trabalhado no hospital estavam, na maioria, desaparecidos ou alegando ter sofrido amnésia quanto aos eventos do passado. O pior ainda estava por vir. Durante uma noite de investigação no local, Sarah ouviu um som vindo de uma das salas de tratamento. Era uma batida fraca, seguida de sussurros abafados. Quando ela entrou, a cena era macabra. A sala estava vazia, mas nas paredes havia escritos, como se alguém tivesse usado sangue para escrever: "Não fuja, estou esperando." O fantasma de Dr. Fielder. Sarah decidiu que precisava sair antes que algo pior acontecesse. No entanto, ao tentar deixar o hospital, ela foi interrompida por uma figura que apareceu à sua frente, Dr. Jonas Fielder. Mas não era o médico que ela havia conhecido nos relatos, era o espectro dele, com os olhos vazios e o corpo desfeito, como se fosse uma sombra amaldiçoada. "Você não entende, garota", o espectro disse, com uma voz rouca e cheia de tristeza. "Este lugar está vivo. Cada alma que moro aqui, cada grito permanece. Eu fiz tudo isso. Eu sou responsável." Sarah sentiu uma onda de pavor ao ver o homem, ou o que restou dele, desaparecer em um raio de luz que se formou do nada. Ela correu para a saída, mas sentia como se o próprio hospital estivesse tentando engoli-la. Na manhã seguinte, Sarah desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. Sua câmera e seu gravador foram localizados, mas estavam danificados. Quando os policiais revisaram o conteúdo, descobriram que a última gravação de Sarah mostrava uma imagem distorcida do hospital, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Desde então, o hospital abandonado de White Pine ficou conhecido como um dos lugares mais assombrados de Nevada. As pessoas dizem que quem ousa entrar ali nunca mais sai. Alguns afirmam ouvir os gritos dos antigos pacientes durante a noite, enquanto outros acreditam que a alma do Dr. Jonas Fielder ainda vaga pelos corredores, esperando por novos voluntários para seus experimentos. O despertar da criatura no asilo de Black Hollow. A cidade de Black Hollow era um lugar pequeno e tranquilo, onde o tempo parecia passar mais devagar. No entanto, atrás de sua fachada pacata, escondia-se uma história de mistério e sofrimento que datava de décadas atrás. No coração de Black Hollow, localizado nas colinas, estava o antigo asilo Black Hollow, um prédio de tijolos desgastados, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Por muito tempo,
O asilo foi conhecido por ser um lugar de descanso para idosos, mas o que muitos não sabiam era que, antes de ser um lar para os mais velhos, ele foi usado para experimentos médicos e psicológicos, alguns tão horríveis que até hoje suas cicatrizes podem ser sentidas. Quando o asilo foi fundado, na década de 1920, a intenção inicial era oferecer um lugar seguro e acolhedor para idosos abandonados. Porém, por trás das portas fechadas, uma série de experimentos científicos de tratamentos para a mente humana estavam sendo realizados. Durante os anos 40 e 50, em uma época em que a ciência médica estava passando por grandes avanços, muitos pacientes do asilo foram submetidos a experimentos de lobotomia, entre outras terapias cruéis, todas justificadas como tratamentos para a saúde mental. Com o passar dos anos, o asilo foi sendo gradualmente desativado, mas não antes de suas paredes serem testemunhas de inúmeros horrores. A chegada de Emily, o mistério começa. Emily Turner era uma jovem jornalista investigativa que estava começando sua carreira. Ela era conhecida por sua coragem e curiosidade, sempre disposta a desenterrar os segredos mais obscuros. Quando soube das histórias sobre o asilo Black Hollow, ela não pensou duas vezes antes de decidir que seria o foco de sua próxima grande investigação. A cidade de Black Hollow era pequena, e logo Emily descobriu que os moradores não gostavam de falar sobre o asilo. Cada vez que ela perguntava sobre ele, as pessoas ficavam inquietas, algumas até pareciam temer o nome do local. Porém, ela conseguiu algumas pistas e descobriu que, anos depois de o asilo ser desativado, várias pessoas haviam desaparecido nas redondezas. Ninguém sabia o que havia acontecido com elas, mas muitos acreditavam que os espíritos dos pacientes que ali haviam sofrido estavam vingando suas mortes. Emily sabia que precisava explorar o local por conta própria para entender o que realmente aconteceu. Ela se preparou para o que imaginava ser uma simples investigação, mas logo descobriu que o asilo Black Hollow não estava apenas cheio de segredos, ele estava cheio de algo muito mais perigoso, algo que havia sido despertado por causa das experiências realizadas ali. A primeira noite, o encontro com a criatura. Ao chegar ao asilo, Emily se sentiu imediatamente sobrecarregada pela sensação de opressão que o local transmitia. A construção estava em um estado deplorável. As paredes estavam cobertas de mofo, as janelas estavam quebradas e havia uma sensação palpável de abandono e desespero. Ela entrou pela porta principal e sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo a estivesse observando. Enquanto explorava os corredores vazios, Emily encontrou evidências de que os experimentos realizados ali eram muito mais horríveis do que ela imaginava. Nas antigas salas de tratamento, ela encontrou documentos e registros médicos que descreviam os procedimentos que haviam sido feitos nos pacientes, incluindo as famosas lobotomias e tratamentos com choques elétricos. Porém, havia também registros de algo muito mais sinistro. Em alguns dos documentos mais antigos, ela encontrou menções a experimentos com seres humanos e, ao lado dessas palavras, havia um símbolo estranho, um círculo com uma linha reta no meio. Esse símbolo parecia estar em toda parte do asilo, em livros antigos, nas paredes e até mesmo em algumas fotos amareladas. À medida que a noite avançava, Emily começou a sentir que não estava sozinha. Ela ouvia sussurros baixos que pareciam vir de todos os lados, mas quando virava, não via ninguém. As sombras nas paredes pareciam se mover sozinhas, e um frio intenso tomava conta do ar. Foi então que, ao passar por um corredor estreito, ela sentiu uma pressão forte sobre seu peito, como se algo a estivesse empurrando contra a parede. De repente, uma figura se materializou diante dela. Uma silhueta alta e magra, com pele pálida e olhos profundamente negros. A criatura parecia ter sido formada de puro medo, e sua presença fazia com que Emily sentisse um pânico profundo e inexplicável. Era como se o próprio mal estivesse ali, respirando ao seu lado. Ela tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. A criatura se aproximou cada vez mais, até que ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Quando virou a cabeça, o que viu a deixou sem palavras. Não era um homem, não era um animal.
Era algo indescritível, uma fusão de dor e sofrimento. A criatura não tinha rosto, mas seus olhos, agora iluminados por uma luz fantasmagórica, eram como poços negros que refletiam o próprio inferno. O passado sombrio e o despertar. Nos dias seguintes, Emily tentou entender o que era a criatura que havia encontrado no asilo. Após revisar os registros e entrevistar algumas das pessoas mais velhas da cidade, ela começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Descobriu que, durante os experimentos, os médicos haviam tentado algo inusitado. Eles não estavam apenas tentando curar doenças mentais, mas estavam buscando formas de criar uma nova forma de vida, uma entidade que fosse capaz de absorver as almas perdidas dos pacientes e transformá-las em algo mais poderoso. A criatura que Emily havia encontrado era o resultado final desses experimentos. Criada a partir das dores, medos e angústias de dezenas de pacientes, ela era uma abominação, alimentada pela energia das almas presas dentro do asilo. A cada novo sofrimento, a criatura se fortalecia, tornando-se mais poderosa e mais consciente. Emily, agora entendendo a gravidade do que estava acontecendo, sabia que precisava sair do asilo e alertar a cidade, mas antes que pudesse fazer isso, o mal a alcançou. Ela foi encontrada dias depois, vagando pelas colinas próximas, com os olhos completamente brancos e uma expressão vazia. O asilo havia reclamado mais uma alma, e Emily havia se tornado parte da criatura. A maldição de Black Hollow. O retorno da criatura. Após o desaparecimento de Emily, o asilo de Black Hollow foi fechado para sempre. Mas os moradores da cidade começaram a relatar visões da figura estranha nas colinas e sussurros no vento durante a noite. Algumas pessoas afirmaram ouvir os gritos de Emily e dos outros pacientes, ecoando pelo local, como se a alma de todos ainda estivesse presa ali. Ninguém mais se atreveu a se aproximar do asilo, mas a história da criatura e do mal que habita aquele lugar se espalhou, deixando uma sombra eterna sobre Black Hollow. Para muitos, o verdadeiro terror não era o asilo em si, mas o fato de que as almas das vítimas dos experimentos nunca haviam descansado. Elas permanecem lá, à espera de novas vítimas, alimentando a criatura com seu medo e sofrimento. A Casa das Sombras, o mistério da mansão Olobru. A cidade de Olobru era uma pequena comunidade rural, afastada das grandes metrópoles, com suas ruas tranquilas e casas de madeira espalhadas por campos verdes. Mas havia um lugar, na periferia da cidade, que todos evitavam: a antiga mansão Olobru. Abandonada há mais de 50 anos, a mansão era uma construção imponente, feita de pedra escura e com grandes janelas emolduradas por cortinas sujas e rasgadas. Os rumores sobre o lugar eram numerosos, mas nenhum morador parecia saber ao certo o que havia acontecido dentro daquela casa, apenas que algo de muito errado havia ocorrido ali. A mansão era um local de mistério e pavor. Na época em que ainda estava habitada, dizia-se que os Olobru, uma família rica e influente, haviam vivido no local por gerações. Mas, em uma noite chuvosa de 1965, a mansão foi abruptamente abandonada, e os membros da família desapareceram sem deixar rastros. O mistério em torno do desaparecimento nunca foi resolvido, mas a casa continuou a ser uma presença sombria na cidade, com pessoas afirmando ver luzes acesas nas janelas à noite, mesmo sabendo que ninguém morava lá. A visita de Sarah, o começo da descoberta. Sarah Davidson era uma jovem estudante de História da Arte que tinha uma fascinação por construções antigas e o passado sombrio das cidades. Quando soube das histórias da mansão Olobru, não resistiu à tentação de investigar. Ela já havia lido sobre o desaparecimento da família Olobru, mas sempre sentiu que havia algo mais profundo por trás da história. A ideia de explorar um lugar com tantos mistérios a atraía como um imã, e ela decidiu que era hora de ir até a mansão para investigar por si mesma. Sarah passou semanas se preparando para a visita, pesquisando tudo o que podia sobre a mansão e sobre a família Olobru. Descobriu que, antes de desaparecerem, a família era conhecida por práticas excêntricas,
De acordo com alguns relatos, até mesmo rituais misteriosos que envolviam a invocação de entidades sobrenaturais. Isso, é claro, apenas aumentou a curiosidade de Sarah. Ela se sentia determinada a desvendar o que realmente acontecerá ali. E, para isso, ela precisaria entrar na mansão. Quando chegou à entrada da mansão, uma sensação desconfortável tomou conta de Sarah. A porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Empurrou a porta e entrou na mansão, que estava completamente em silêncio, exceto pelo som de seus próprios passos ecoando nos corredores vazios. O encontro com as sombras. À medida que Sarah explorava a mansão, ela começou a sentir uma presença. Não era algo visível, mas algo que ela podia sentir, uma pressão no ar, uma sensação de estar sendo observada. Ela procurou por qualquer pista que pudesse explicar o que acontecerá com a família Olobru, mas as salas estavam vazias, e os móveis estavam empoeirados e cobertos por lençóis brancos. No entanto, ao entrar na sala de estar, Sarah percebeu algo peculiar. No centro da sala havia uma mesa de madeira, e sobre ela, um antigo livro de couro, aberto, com páginas amareladas. Ela se aproximou e, com o coração acelerado, começou a ler as palavras escritas ali. Era uma espécie de diário, escrito por um dos membros da família Olobru. As páginas estavam repletas de relatos sobre rituais antigos e místicos, invocando espíritos e entidades de outras dimensões. Em uma das últimas páginas, um nome foi escrito repetidamente: o Guardião das Sombras. Antes que pudesse absorver toda a informação, Sarah ouviu um som, como o rangido de uma porta se fechando. Ela se virou rapidamente, e a luz de sua lanterna piscou, criando sombras estranhas nas paredes. Foi então que ela viu, de canto de olho, uma figura sombria se movendo pelas escadas. A figura desapareceu assim que Sarah olhou diretamente para ela, mas a sensação de terror já havia se instalado em seu peito. A revelação do guardião. Sarah não sabia se estava começando a perder a razão ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo, mas algo a impeliu a continuar. Ela desceu até o porão da mansão, onde os relatos de antigos moradores diziam que os rituais eram realizados. O ar estava pesado, e uma frieza normal tomava conta do ambiente. A porta do porão estava trancada, mas Sarah conseguiu abri-la com facilidade, como se o próprio lugar desejasse que ela entrasse. O porão estava imerso em escuridão, mas no centro havia um grande círculo desenhado no chão com símbolos estranhos. Era claro que ali haviam sido realizados rituais, e no centro do círculo, uma estátua de pedra representava uma figura monstruosa, com olhos vazios e um sorriso grotesco. Era o Guardião das Sombras, a entidade mencionada no diário. Quando Sarah se aproximou da estátua, algo aconteceu. A temperatura caiu drasticamente, e as sombras ao redor pareciam se mover, formando figuras indistintas. Foi quando ela ouviu uma voz baixa, quase um sussurro, dizendo seu nome, Sarah. A voz parecia vir de dentro de sua cabeça, mas ela sabia que não estava sozinha. Algo havia despertado no porão da mansão. De repente, uma sombra escura se desprendeu da estátua, tomando forma diante dela. Era o Guardião das Sombras, uma entidade de pura escuridão, com olhos brilhantes que pareciam penetrar sua alma. Ele se aproximou de Sarah, e ela tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. A entidade a envolveu em suas sombras, fazendo com que ela sentisse uma dor indescritível, como se estivesse sendo consumida pela própria escuridão. A tragédia e o fim da mansão. Sarah acordou horas depois, sentada na sala da mansão, sem saber como tinha chegado ali. A mansão estava em silêncio novamente, mas algo havia mudado. As paredes estavam cobertas por um véu de sombra, e as janelas estavam fechadas, como se o tempo tivesse parado. Ela tentou sair, mas a porta da frente estava trancada, e uma sensação de desespero tomou conta de seu corpo. Ela estava presa ali, assim como os outros antes dela.
Os moradores de Olobru começaram a ouvir histórias sobre a jovem jornalista que havia desaparecido na mansão, mas ninguém sabia realmente o que acontecerá com ela. Sarah nunca foi vista novamente, e a mansão Olobru foi deixada para apodrecer, esquecida e coberta por trevas. Dizem que, nas noites escuras, você ainda pode ouvir o sussurro de seu nome vindo das janelas da mansão, e, se tiver coragem suficiente para entrar, o guardião das sombras estará esperando por você, pronto para tomar mais uma alma. O último trem para o abismo. A estação de trem de Blackridge sempre foi um lugar calmo, quase deserto, nas horas mais tarde da noite. A cidade, conhecida por seus trilhos antigos e pelas montanhas que cercavam a região, parecia estar em uma espécie de suspensão temporal. As pessoas geralmente evitavam pegar o trem após o anoitecer, pois, segundo histórias locais, a linha que levava até a estação de Northridge estava amaldiçoada. Mas nada disso impediu que o jovem Daniel, um estudante universitário, decidisse embarcar no último trem da noite. Daniel tinha ouvido as histórias desde que se mudou para Blackridge, mas nunca acreditou nelas. Afinal, ele sempre foi um cético, uma pessoa que valorizava a lógica e a razão. Quando o inverno rigoroso começou a fazer com que o clima se tornasse ainda mais isolante, ele decidiu pegar o trem para Northridge, a cidade vizinha, onde uma de suas pesquisas o aguardava. O trem partia da estação de Blackridge às 23h45 e ele chegou pontualmente, sem imaginar que aquele seria o início de uma experiência que mudaria sua vida para sempre. A descida para o desconhecido. Quando Daniel entrou no trem, ele notou algo estranho. Embora o vagão estivesse praticamente vazio, havia uma tensão no ar, algo que ele não conseguia explicar. A luz do interior do trem piscava de forma irregular, e um frio intenso parecia se instalar na pele de quem estivesse dentro. Ele se acomodou em uma janela, tentando ignorar a sensação de desconforto crescente. Ao olhar para fora, viu a escuridão da noite, mas algo estava fora do lugar. As árvores ao longo dos trilhos pareciam se mover, suas sombras dançando de maneira incomum, como se estivessem vivas. No entanto, Daniel tentou afastar esses pensamentos. Ele abriu seu livro e começou a ler, mas logo uma sensação estranha de sonolência começou a tomar conta dele. Quando olhou novamente para os arredores, a paisagem havia mudado. As árvores deram lugar a uma névoa espessa, e o trem parecia agora estar descendo por um túnel escuro, embora ele soubesse que a linha entre Blackridge e Northridge não passava por nenhum túnel. Foi quando ele ouviu pela primeira vez um grito, um som longo e agonizante vindo de algum lugar dentro do trem. Ele se levantou rapidamente, olhando em volta, mas tudo estava silencioso, exceto pelo som do trem roncando nas trilhas. Sua mente tentava racionalizar a situação, mas a sensação de que algo estava muito errado não o deixou em paz. A visita do passageiro fantasma. O trem continuava a descer pela escuridão, e Daniel não conseguiu mais focar na leitura. O desconforto aumentava a cada minuto, e ele sentia como se estivesse sendo observado. Quando o trem entrou em uma curva apertada, a luz piscou violentamente. De repente, ele viu algo que o fez gelar até os ossos. A figura de um homem estava de pé na porta do vagão. Ele vestia roupas de viagem antigas, com uma capa preta e chapéu, mas seus olhos eram vazios. Eles não refletiam nenhuma luz, pareciam dois buracos negros que devoravam tudo ao redor. O homem não fez nenhum movimento, mas Daniel sentiu como se estivesse sendo atraído por aqueles olhos. A sensação era opressiva, como se o próprio ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso. De repente, o homem falou, sua voz um sussurro frio que parecia vir de dentro da cabeça de Daniel. Você está indo para o abismo. Daniel tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. Ele não conseguia desviar o olhar do homem, que continuava a se aproximar lentamente. Foi quando a voz, agora mais alta e cheia de desespero, sibilou. Você está indo para o abismo e nunca mais voltará. O trem fez uma parada brusca e Daniel caiu para trás.
Quando olhou para a porta novamente, o homem havia desaparecido, mas a sensação de pavor permaneceu. O retorno ao abismo. O trem recomeçou sua jornada, mas agora Daniel estava ciente de que algo havia mudado. O som dos trilhos parecia mais distante, e a escuridão fora das janelas estava se tornando ainda mais densa, como se o trem estivesse se afastando da realidade. O ar dentro do vagão estava cada vez mais gelado, e ele sentia como se estivesse indo para um lugar sem volta. A cada curva do trem, a paisagem mudava. As árvores estavam deformadas, suas raízes expostas como se tivessem sido arrancadas da terra, e a névoa densa parecia engolir tudo. Quando ele olhou para os outros vagões, notou que não havia mais ninguém a bordo. O trem estava agora completamente vazio, exceto por ele. Foi quando ele percebeu que o trem estava indo cada vez mais rápido, sua velocidade insustentável. A cabine do maquinista estava fechada, e a única coisa visível através da janela era a escuridão que parecia se estender até o infinito. Daniel tentou se levantar, mas as portas estavam trancadas. Ele estava preso. A sensação de queda foi repentina. O trem acelerou ainda mais, e Daniel sentiu o peso de algo pesado em seu peito, como se estivesse sendo arrastado para o fundo de um abismo. Ele tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Tudo ao seu redor parecia se desintegrar, como se a própria realidade estivesse se desfazendo. O desfecho. Quando o trem finalmente parou, Daniel não sabia quanto tempo havia se passado. Ele olhou ao redor, e a cena havia mudado completamente. Não estava mais no trem. Em vez disso, ele estava em uma estação vazia e dilapidada, cercada por uma escuridão impenetrável. O maquinista apareceu diante dele, um homem de rosto sombrio e expressão vazia. Ele olhou para Daniel com um sorriso enigmático e disse: "Bem-vindo ao seu destino final." Daniel tentou falar, mas as palavras não saíam. A estação estava vazia. O trem havia desaparecido, e a sensação de terror tomou conta dele. Ele havia chegado ao fim da linha, mas o pior ainda estava por vir. Algo muito mais terrível o aguardava no abismo da escuridão. O sussurro da floresta. Era uma noite fria de outono, e o vento cortava as ruas estreitas de Eldermeri, uma pequena cidade encravada nas colinas, onde poucos se aventuravam a passar após o cair da noite. Nessa cidade, cercada por uma densa floresta, circulavam lendas sobre um mal antigo que habitava a região. Aqueles que se atreviam a entrar na floresta de noite jamais voltavam, e as histórias sobre sussurros distantes e sombras que se moviam sozinhas sempre deixavam os moradores em silêncio. Dentre os habitantes da cidade, Vitor era o mais cético. Um jovem jornalista, recém-chegado a Eldermeri, estava determinado a desmascarar as superstições e lendas locais. Ele tinha uma missão clara: escrever um artigo investigativo sobre a floresta e suas histórias. Mal sabia ele que, ao seguir esse caminho, algo o aguardava nas sombras, algo que jamais seria capaz de explicar. A entrada na floresta. Vitor passou dias ouvindo histórias, entrevistando os moradores mais velhos e visitando a biblioteca local, onde um pequeno livro de registros antigos mencionava a floresta de Eldermeri como o epicentro de fenômenos inexplicáveis. Mas, determinado a encontrar uma explicação racional para os relatos, ele decidiu entrar na floresta na noite de 3 de novembro, a data em que, segundo os relatos, os fenômenos eram mais intensos. Às 22 horas, ele se preparou com lanternas, câmeras e equipamentos para registrar qualquer movimento estranho. Ele sabia que não seria uma tarefa fácil, mas estava disposto a provar que as histórias eram apenas exageros. Ao atravessar os portões da cidade e adentrar a floresta, o ar parecia mais denso, como se estivesse sendo comprimido por uma força invisível. A cada passo, os sons da cidade se dissipavam, substituídos por um silêncio profundo e desconcertante. Logo, ele se encontrou no meio da floresta, onde as árvores antigas e altas formavam um teto natural que bloqueava qualquer vestígio de luz da lua. A vegetação parecia mais densa do que ele imaginava, com raízes retorcidas e arbustos que se fechavam à medida que ele avançava.
O ambiente tinha uma sensação de presságio, uma pressão invisível que parecia aumentar com cada movimento que ele fazia. O primeiro encontro. Victor andou por horas, sem encontrar nada além de silêncio e escuridão. Ele começou a duvidar de sua missão, mas continuou. Foi quando uma brisa fria soprou por entre as árvores, carregando consigo uma estranha melodia. Era um som suave, como um canto distante, mas não havia ninguém à vista. Ele parou, ouvindo atentamente. O som parecia vir de algum lugar mais profundo na floresta. Ele seguiu o som, que o guiou até uma clareira. Quando entrou na área aberta, Victor parou abruptamente, os olhos se arregalando ao perceber que algo estava errado. No centro da clareira havia uma enorme árvore, mas não era uma árvore comum. Ela parecia ter sido marcada com símbolos estranhos, como se alguém tivesse desenhado nas suas raízes com um tipo de tinta escura. O canto ainda ecoava pela floresta, agora mais próximo, e Victor começou a sentir um arrepio na espinha. Ele observou os símbolos com mais atenção, tentando identificar o que aquilo poderia significar. Foi quando, de repente, ele ouviu um sussurro, suave e quase imperceptível. Não é tarde demais, mas você está mais perto do fim do que imagina. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém por perto. O sussurro se dissipou no vento, mas deixou um eco na sua mente. Algo estava definitivamente errado, e o medo começou a tomar conta dele. O frio na pele se intensificou, e ele sentiu a presença de algo observando-o. A revelação. Determinando-se a não voltar atrás, Victor continuou explorando. Mas quanto mais ele se aprofundava na floresta, mais ele sentia que estava sendo guiado, como se a própria floresta estivesse tomando decisões por ele. Finalmente, ele chegou a um pequeno lago, onde a água estava incrivelmente calma. Mas, ao olhar para a superfície da água, Victor viu algo que o fez congelar. Na água refletida, não era ele quem estava ali, mas uma figura alta e sombria, com olhos brilhantes como chamas. Ele tentou se afastar, mas as árvores ao redor começaram a se mover de maneira estranha, como se estivessem se fechando sobre ele. Os arbustos balançavam violentamente, como se estivessem sendo movidos por mãos invisíveis. Foi nesse momento que ele entendeu. Ele não estava mais sozinho na floresta. Algo, ou alguém, estava ali com ele, e ele havia finalmente encontrado aquilo que procurava, ou que a floresta havia desejado. A caçada. Victor tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o próprio solo estivesse tentando prendê-lo. O sussurro voltou, agora mais alto, mais intenso, ecoando por todos os lados. Você não pode escapar. A floresta sempre o pega. Ele olhou para trás e viu as sombras das árvores começando a se esticar, tomando forma, assumindo a forma de figuras humanas. Estavam se aproximando rapidamente, seus rostos cobertos por um manto de escuridão. Cada um deles tinha um semblante distorcido, com olhos vazios e bocas abertas, como se estivessem gritando sem som. Victor sentiu sua respiração falhar enquanto tentava correr, mas o caminho estava se tornando cada vez mais fechado, as árvores e raízes se entrelaçando para formar um labirinto sem saída. Ele tentou gritar por ajuda, mas sua voz foi engolida pela densa neblina que agora se formava ao seu redor. A cada passo, a sensação de ser cercado pela escuridão aumentava. Ele estava perdido, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. A floresta parecia ter consciência de sua presença, e ela estava pronta para cobrar o preço de sua curiosidade. O fim da linha. Após o que pareceram horas de fuga, Victor finalmente encontrou uma pequena cabana no meio da floresta. Ele correu até ela, batendo desesperadamente na porta, mas ninguém atendeu. A porta estava trancada. Quando ele tentou olhar pela janela, a visão que teve foi ainda mais aterradora. Dentro da cabana, um reflexo de sua própria imagem, mas com um sorriso macabro, o observava. A floresta não o deixaria escapar. Com o último grito de desespero, Victor foi engolido pela névoa, desaparecendo sem deixar vestígios.
Na manhã seguinte, a cidade de Eldermere acordou para mais um dia frio de outono. Mas Victor nunca retornou. Sua câmera foi encontrada na floresta, a última gravação mostrando uma figura sombria se aproximando dele, antes de a imagem ser cortada abruptamente.